Olha só, pessoal, obrigado pela sua audiência, obrigado por você acordar cedo, como tem feito aí todos os domingos para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. Antes de falar do programa de hoje, eu queria agradecer o pessoal da Employer, a Employer que entende tudo do RH, está aqui na minha camisa. Agradecer também o pessoal da plataforma AgroRevenda, a AgroRevenda que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, e agradecer a Public Agroagência. Começa agora mais um Domingão do Carlão, e no programa de hoje você vai acompanhar a cobertura total do Dinapec 2025, o primeiro fórum pré-COP organizado pela Embrapa e também super apoiado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul. O Domingão do Carlão de hoje, direto de Campo Grande. Me impressionou demais o evento extraordinário, e eu acho que já era mais do que passada a hora da gente estar começando a debater essa questão da COP, né? Com certeza. Esse é um evento que inaugura a Jornada do Clima, né, da Embrapa. Então esse é o primeiro evento pré-COP e serão vários outros. Esse é sobre pecuária sustentável, e para a gente também, a gente ficou muito lisonjeado com o público, né? A gente nem esperava. Nós tivemos mais de 800 inscritos no evento, a casa está cheia, está muito bonito, tem gente do Brasil todo, né, homens, mulheres, produtores, produtoras, todos representantes da cadeia produtiva, pesquisadores da Embrapa, de várias unidades da Embrapa, chefes gerais, secretarias de governo. Então, assim, está muito, muito bacana. Prestigiado, esse é o nome. Muito, eu estou muito feliz. Se eu falar para vocês, o cara que está assistindo essa entrevista aqui, vocês vão saber por quê. Daqui a pouco ele vai vir aqui. Tá um prestígio danado isso aqui. Agora, qual é o saldo, o que vai para o papel daqui, entendeu? Pois é, a gente vai apresentar aqui uma primeira versão de um documento oficial que vários cientistas brasileiros da Embrapa escreveram sobre a pecuária sustentável. A ideia é mostrar o que a ciência já, né, confirma sobre a pecuária brasileira, o que nós estamos fazendo já está no campo, sendo usado pelos produtores, o que a ciência já desenvolveu, mas ainda precisa de mais estímulo, seja por políticas públicas, seja por mercados que ajudem a incentivar o uso de algumas tecnologias. E também vamos reconhecer os pontos que a gente ainda precisa, né, avançar, como a questão, por exemplo, do sequestro de carbono no solo, as métricas. Então, essa que é a discussão, né? Muito rica. Estamos agora tendo uma mesa redonda com integrantes da cadeia, um pessoal do Ministério Público aqui falando das questões de Rondônia. Então, assim, é muito diverso, muito interessante. Agora, a Embrapa veio em peso aqui, né? Você manda nesse negócio, né? Porque a Mariana falou assim, eu quero todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, né? Não mando nada, eu peço com carinho. E peço com educação, né? Com educação. Mas pedir com esse sorriso seu aí, tudo bem, é uma ordem. Não, gente, mas a gente está muito feliz. A gente está com mais de 20 unidades da Embrapa participando da Dinapec, então não é só o fórum é um dos eventos, mas a Dinapec está incrível esse ano. Várias das pessoas que estão aqui são pessoas que vão falar na Dinapec, então amanhã e depois vão poder participar lá na Embrapa Gado de Corte. Então, assim, realmente está bombando. Você chamou todo mundo aqui pelo nome, né? Parabéns aí, viu? Isso é estratégia. Excelente sua apresentação, parabéns aí pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido aí no Mato Grosso do Sul. Imagina o senhor esteja muito feliz aqui hoje, né? Feliz, né, de ver todo esse conhecimento, essa inteligência reunida. Isso é uma alegria para mim. Maravilha, obrigado, viu, governador? É isso aí, vamos participar agora. O governador está indo de encontro coletivo de imprensa, nós vamos acompanhar aqui. Governador, obrigado pela gentileza de mais uma vez falar conosco aqui. Valeu, obrigado, Carlão. Alegria te encontrar aqui em Campo Grande. Vou ver se eu consigo voltar muito mais vezes aqui, porque o Mato Grosso do Sul merece. Por favor, venha sempre, será sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Parabéns, viu, governador? Valeu. É isso aí, gente. Olha, aqui do meu lado agora, a Selma, que é a diretora administrativa da Embrapa, está representando aqui a presidente, ela é a diretora executiva, feliz da vida, porque parece que agora o dinheiro aumentou, né, Selma? Pois é, Carlão, nós tivemos aí um trabalho de articulação grande ao longo do segundo semestre.
especial do ano passado, início desse ano, dentro do Congresso Nacional, junto com o Ministério da Agricultura, que é o nosso supervisor, e também com o governo como um todo, né? Então, semana passada foi aprovado o Orçamento Geral da União e a Embrapa teve um incremento de 120% em relação ao ano anterior, que já vínhamos com um orçamento que não era suficiente para a gente fortalecer ainda mais as pesquisas da Embrapa, manter o conjunto da sua carteira de projetos. Então, estamos bastante animados. Temos já aí um conjunto de chamadas de projeto para serem abertas agora nesse primeiro semestre, inclusive para atender essas demandas emergentes das mudanças climáticas, né? E falando em mudanças climáticas, eu sou frequentador das COPs já, essa está indo para a minha quarta COP, a COP de Belém, e a Embrapa, desde que eu comecei aí, sempre tem gente da Embrapa por lá, e vocês estão, vamos dizer assim, esse evento aqui é o pontapé, inclusive sendo chamado de Fórum Pré-COP. Exato. Como esse, vão ter mais outros eventos. Me conte como é que está essa programação, que isso é muito importante. A Embrapa se organizou, nós estamos hoje dando o pontapé, como você falou, aqui no Mato Grosso, e teremos outros 7 eventos. Um nacional, em Brasília, em maio, 7 de maio, e os próximos em vários biomas. O objetivo é justamente fazer... Tá assim mesmo, o Fala Carlão é desse jeito, é vida real, viu, Zama? Desculpa, gente. E os próximos serão nos diversos biomas. Entendi. Então, a gente tem toda uma articulação com as diversas instituições, parceiros, setor produtivo. O objetivo é poder discutir tecnicamente como que está a participação e a contribuição da pesquisa agropecuária para os setores diversos aí de produção no Brasil, e levar para dentro da agenda oficial da COP uma posição que possa contribuir ainda mais com o Brasil no que diz respeito à redução das emissões de gás de efeito estufa, mostrando que o Brasil, a nossa agropecuária nacional, é uma agropecuária que tem avançado cada vez mais na sustentabilidade e que muito do que se fala lá fora não é uma realidade, por isso mesmo que a gente tem que estar organizado e presente. Agora, aqui do meu lado, o Rogério Beretta é secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, que também está ligado naquela secretaria gigante. Como é que chama a secretaria? Porque eu falei com o Jaime, Jaime, eu não consigo repetir o nome da sua secretaria. O nome é muito grande. Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Qualificação e Trabalho. Rapaz do céu, é muito trem, rapaz. Onde é que fica a agricultura nessa história toda aqui? Então, desenvolvimento econômico, na verdade, né, a gente tem que colocar como desenvolvimento econômico todos os setores, e o nosso carro-chefe no Mato Grosso do Sul é a agropecuária. Então, obviamente que a agropecuária está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com indústria, comércio, mineração e produção de energia renovável. Agora, isso tem, até o governador explicou lá, eu achei isso bastante interessante, principalmente quando a história, muitas vezes, do meio ambiente, fica tudo separado. Tem que estar tudo junto, né? Porque, como me disse uma vez o presidente da Fiesp, ele falou assim, ó, por que tem lá na Fiesp tem o COSAG, né? O Conselho Superior de Agronegócio, na Fiesp? Porque a agricultura vira indústria, né? Claro, você não tem como não impactar o meio ambiente com qualquer tipo de atividade econômica, com qualquer tipo de desenvolvimento. A simples presença do homem na natureza, ele impacta o meio ambiente. Então, assim, a gente tem que estar andando junto para poder promover o desenvolvimento econômico, causando o menor impacto possível no meio ambiente. Essa é a sustentabilidade, né? Olhando para o homem, olhando para o meio ambiente e promovendo aí ações de sustentabilidade, né? De preservação ambiental, mas de garantia desse pilar tão importante que é a segurança alimentar. Nós conversamos há mais ou menos, acho que já tem quase 2 anos, nós conversamos em Camapuã num evento, um dia de campo lá do Guilherme, da turma toda lá, e você me contou as histórias lá, e eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para quem quiser ver aquele vídeo de
2 anos atrás, ou quase 2 anos atrás. Agora eu queria atualizar, me atualiza o que aconteceu nos últimos 2 anos. Você vê que eu estou ausente aqui do Mato Grosso do Sul, né? Não, a gente continua aqui, né? Daquele tempo para cá, né? A gente aí passou a integrar esse novo governo, o governo do governador Eduardo Riedel, continuo trabalhando junto com o Jaime Verruc na secretaria chamada Semadesc, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e eu estou aí na frente da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico Sustentável, né, atuando sobre todos esses projetos. Obviamente que aqui no Mato Grosso do Sul, a maior fortaleza do estado é a produção agropecuária, né, com pecuária, né, e aí a gente tem na produção de proteína animal, além da bovinocultura, nós temos um importante setor da suinocultura e da avicultura de corte, com grande destaque em termos de produtividade, qualidade de produção. E do lado agro, a gente está com as cadeias da soja e do milho muito fortalecidas, chegando aí novas cadeias produtivas do estado, que é a cadeia produtiva do amendoim e da laranja, a citricultura migrando de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, e a gente trabalhando muito para receber com responsabilidade, porque a citricultura vem para cá justamente por um problema de doença, né, o greening, afetando os laranjais de São Paulo. Então, a gente está se preparando para receber, para poder dar segurança para esse investidor que vem vindo aqui para o estado. E a outra cadeia, né, Carlão, que a gente está aí com desenvolvimento astronômico, que é a celulose, né? Então, assim, o plantio de eucalipto crescendo dia a dia no estado. A gente já deve estar hoje com mais ou menos 1.800.000 hectares de plantio de eucalipto. Chegaremos rapidamente em 2 milhões de hectares, numa produção, né, extremamente tecnificada. Essas empresas vêm para cá fazer um trabalho muito forte, novas empresas ainda estão chegando, né? Então, assim, esse conceito da celulose no Mato Grosso do Sul muito forte, e dentro do desenvolvimento econômico e dentro desse nosso critério da agregação de valor ao produto primário, né, a gente quer transformar eucalipto em celulose, mas a gente também quer transformar a celulose em papel toalha, em guardanapo, para a gente continuar agregando valor nos produtos e aí sim poder exportar para outros estados e países. E aqui do meu lado está o secretário Jaime Verruc, e eu falei para ele o seguinte: eu simplesmente não consigo falar o nome pelo tamanho e pela importância da secretaria, que é gigante. Diz o governador que a secretaria, o nome é maior do que você ainda, viu? Você tá bom, cara? Tudo bom, Carlão. É até bom falar para as pessoas. Aqui no Mato Grosso do Sul, o governador anterior e agora o governador Eduardo Riedel, nós tomamos uma decisão de não ter mais essa discussão, meio ambiente para um lado e produção para o outro. Então, a secretaria, quando nós criamos, ela é uma secretaria de meio ambiente, é uma secretaria de agricultura e pecuária, é uma secretaria de indústria, é uma secretaria de agricultura familiar, ciência, tecnologia e inovação, e o trabalho também é acoplado. Então, a gente consegue olhar todo esse setor realmente dentro de uma lógica de desenvolvimento sustentável. Então, talvez é a única estrutura administrativa do país que consegue fazer esse olhar, olhando para a sustentabilidade. E se eu estou entendendo, vamos dizer assim, você já foi reeleito para essa secretaria? Como é que é o primeiro caso, um secretário reeleito, gente? Comigo Já. Eu vim com o governador Eduardo Riedel, como então secretário com o governo do Reinaldo, né? E aí, quando nós chegamos no governo, o governador agora foi eleito nessa última, e aí fui reeleito, me manteve aí no cargo, uma parceria que a gente conhece, foi meu colega, e hoje está fazendo esse trabalho excepcional aí dentro do desenvolvimento brasileiro. Então, a gente já está trabalhando nisso há muitos anos, e isso também dá um processo de continuidade, de uma sustentabilidade política mais adequada. Quer dizer, agricultura, na verdade, agricultura, meio ambiente, é tudo uma coisa só, na verdade. Tudo uma coisa só. Então, facilita muito a formulação de política. Vamos dar um exemplo aqui da pecuária. A gente tem um programa de pecuária sustentável no estado que chama Precoce, onde a gente remunera o produtor por determinadas práticas. 50% é pelo acabamento de carcaça, dentição, e outros 50% são questões de sustentabilidade na sua propriedade. Então, a gente faz toda uma verificação, CAR, APP, reserva legal, sistema de tratamento de resíduos, sistema de tratamento de defensivos, como é que está guardado. Então, tem 50% dessa remuneração do produtor, que pode chegar hoje até R$50 por cabeça, de sustentabilidade. Então, é assim que se faz a política, quer dizer, olhando a sustentabilidade, mas olhando também a competitividade do produtor. Agora, eu fiquei impressionado que o governador ali, durante o discurso do governador, eu acho que quem não conhecia o governo e as pessoas do governo ficou conhecendo todo
todo mundo, né? Porque ele nomeou um por um ali. Verdade. Né? Isso mostra um pouquinho, Carlão, o espírito do governador. Quer dizer, ele tem muito claro, as secretarias, a gente tem uma integração muito forte, é a equipe. Então, quando ele fez a nomeação, inclusive de toda a minha equipe e outros também, eu acho que é importante. Ele sabe que esse processo de construção, ele não pode estar na mão de uma pessoa. Ô Daniel, agorinha mesmo aqui, eu estava falando com o Totti, o nosso presidente aqui, o chefe geral da Embrapa Gás de Corte. E eu falei, ô Totti, pelo que você... Depois de um discurso dele me explicando e tal, eu falei, mas isso que você está dizendo? Eu falei, ó, o Daniel Vargas já me falou em outra entrevista que o boi, esse boi que a gente está vendo aqui, ele é o mocinho dessa história e não o vilão. Então eu quero começar essa prosa recapitulando. E seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Fala Carlão, viu, querido? Uma honra, Carlão. Sempre um prazerão falar com você e com todo mundo que te acompanha. Inclusive, eu sou um assíduo conhecedor das suas entrevistas. Obrigado, viu, cara? Mas, Carlão, quando a gente debate clima, em particular pecuária, de imediato vem uma legião de dados, informações, argumentos e muita ideologia. Mas se a gente filtrar tudo, tem 3 caminhos ou 3 imagens sobre a relação entre o boi e o clima. A primeira imagem vem de fora e ela diz assim: o boi é um forno da atmosfera, porque ele emite metano, o metano tem um potencial de aquecimento 28 vezes maior do que o CO2 e, portanto, ele esquenta a atmosfera mais que qualquer outro organismo no mundo. A segunda imagem diz assim: o boi é um filtro da atmosfera. Ele consome um CO2 que estava no ar, é capturado pela fotossíntese da planta, que ele vai digerir e eliminar o metano, que daí a 10, 12 anos volta a ser a mesma molécula que estava na atmosfera antes. Não acrescenta nem retira. E tem uma terceira imagem, que eu espero e eu defendo que seja a imagem que prevaleça nesse debate. Sim. O boi é uma geladeira da atmosfera, porque se ele é produzido num sistema que integra a lavoura à floresta, que melhora a pasta, recupera a área degradada, o balanço ambiental do sistema pecuário é neutro ou com grande frequência negativo. Por que isso tudo é relevante? Porque esse é um debate que vai além da ciência, é um debate econômico, sobre quem vai pagar e quem vai receber. Se o boi é um forno, a gente precisa parar a pecuária. Se ele é um filtro, ele é indiferente, não precisa falar dele. Mas se ele é um mocinho, como você está dizendo, ou se ele é uma geladeira, significa que ele é uma espécie de árvore ambulante pelo pasto. Que quando ele caminha e produz, ele também contribui com um serviço ambiental para a natureza. E por isso mesmo ele deve ser remunerado por isso. Esta é a percepção correta, segundo os melhores dados científicos, e eu espero que esse é o debate que vai prosperar na discussão que vamos ter aqui hoje. Agora, se a gente ainda está tendo esse debate, essa discussão, eu falo assim, a gente está aí, você está colocando um pêndulo gigantesco, quer dizer, desta base para esta base aqui em cima, ou seja, é um negócio muito diverso. O que ainda está faltando para a gente definir efetivamente? Porque eu estou entendendo o seguinte, ou ele é forno ou é geladeira, mas as duas coisas não podem ser junto. Como é que é? Ô Carlão, eu tenho uma formação acadêmica, me considero um cientista, embora não seja um agrônomo, tenho me dedicado a estudar e acompanhar os métodos que são utilizados para a gente definir os custos e responsabilidades dos diversos setores. Sinceramente, Carlão, eu acho que chega uma hora nessa discussão, que não é a primeira vez que nós estamos falando disso, e que nós estamos ouvindo esse papo acontecer, em que a gente tem que ir para os finalmente. Se o que nós estamos falando está errado, que alguém prove o erro. Onde está o erro dos dados das pesquisas da Embrapa que mostra a contribuição ambiental positiva do boi? Onde está o erro do argumento que eu, entre outros intelectuais, estamos apresentando para dizer o regime de cálculo do metano utilizado lá fora está errado e precisa ser substituído? Se não há um erro científico, Carlão, então há um erro político. E nós precisamos, então, chamar as lideranças ao centro para dizer quais serão as métricas e metodologias que vão viger na nossa mensuração da responsabilidade da pecuária na transição verde. E quem define esses critérios políticos, em última análise, são os países reunidos durante as COPs, a próxima delas no território brasileiro. Vamos ou não vamos chamar o mundo para discutir
qual é a métrica que vai orientar a mensuração e responsabilidade da pecuária no mundo? Essa é a pergunta, Carlão. Se não vamos fazer isso, então vamos dizer, não vamos fazer isso. E aí se abre um caminho para um outro nível de diálogo e de discussão no mundo. E eu quero já comentar o seguinte, ele veio e mostrou um slide lá, diz assim, que a agricultura brasileira, a gente já fez muito, mas tem muito por fazer. Eu quero pegar esse slide como símbolo da sua palestra. Obrigado, Marcelo, parabéns aí pela sua palestra magna aqui. Obrigado, Carlão. É sempre um prazer falar com você. Onde eu estou, você vai atrás. Pois é, parece até uma perseguição, né, rapaz? E, como todos, eu também estou aprendendo muito sobre a questão das COP, sobre a questão das mudanças climáticas, né? É um aprendizado contínuo. E aí, realmente, eu trouxe esse slide. A gente já fez uma revolução fantástica na agricultura. Nós construímos a agricultura tropical. Nós saímos de um país que importava alimentos porque a gente não sabia utilizar os nossos recursos naturais, o nosso solo, o nosso clima para produzir alimentos. E hoje nós somos aí um país referência global em termos de avanço de produtividade, de eficiência, de ganho de conhecimento, ciência para a agricultura. Então, não existia uma agricultura tropical consolidada, nós criamos essa agricultura tropical. Então, nós fizemos muito. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Ratan Lal, o ganhador aí do prêmio World Food Prize, o World Agriculture Prize, do prêmio Nobel da Paz. Sim. E ele ressaltou isso. O que vocês fizeram foi fantástico. Vocês transformaram a agricultura, vocês construíram a agricultura tropical. Então, a gente fez um avanço fantástico. E nós tivemos fases nisso. Nós começamos com uma expansão, né? Tinha que aumentar a área para aumentar a produção. Depois nós construímos um conjunto de, vamos dizer, tropicalização das plantas, dos animais, para se adequar e produzirem melhor. Nós construímos um conjunto de práticas agrícolas, de boas práticas de produção pecuária e agricultura adequadas ao nosso clima. Aí nós estamos falando aqui de plantio direto, nós estamos falando aqui de sistemas integrados, nós estamos falando de fixação biológica de nitrogênio, nós estamos falando de todas as tecnologias que a gente conhece e usa, estamos falando de genética, de melhoramento genético, de tudo isso, né, de encurtamento do ciclo de vida do animal, né? Então, tudo isso daí. Então, a gente teve todas essas fases. Isso foi uma grande adaptação que nós fizemos. 50 anos, nós construímos a agricultura tropical, nós adaptamos a agricultura ao ambiente tropical. Entendi. Mas agora a gente tem um desafio maior. Nós temos uma mudança climática que se antecipou, vamos dizer assim, ela está muito mais intensa do que até os modelos previam. Sim. Nós temos eventos extremos acontecendo, que envolvem mudança dos ciclos de chuva, que envolvem secas, que envolvem inundações, que envolvem aumento de temperatura, que envolve todos esses processos, eventos extremos de chuvas e granizo, de ventanias, etc. e tal. Nós vamos ter que fazer um novo salto de adaptação. Mas nós não vamos ter mais os 50 anos para fazer. Pois então, você está dizendo. Encurtar isso. Você está dizendo, assim, em outras palavras, que a gente já estava. Justo agora que eu sabia tudo, a gente sabia todas as respostas, mudaram todas as perguntas. A gente não sabia todas as respostas, mas a gente tinha trilhado um caminho muito importante. Entendi. Mas agora a gente tem desafios maiores que a gente não esperava, tão no curto prazo. É o que eu sempre falo, Carlão, a sustentabilidade não é um episódio, é uma jornada. Eu sempre que posso, faço essa reverência ao produtor rural, porque eu acho que a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, ela é fruto de ciência, ela é fruto de inovação, muita tecnologia, mas, sobretudo, ela é fruto do empreendedorismo do produtor rural. E você disse exatamente isso. Perfeitamente. Você faltou um pontinho aí que eu acho que é importante. Políticas públicas adequadas. Sim. Então, o Brasil... Eu estive com o saudoso ministro Paulinelli na Bolívia 2 anos atrás. E lá ele deu esse testemunho. Falou, olha, meus amigos, no Brasil nós tivemos um privilégio. Porque entra governo, sai governo, mas o agro só vai ascendente. Entendeu, Carlão? Então tem ciência, tem tecnologia, tem
políticas públicas e tem o produtor rural, empreendedor e trabalhador que bota a mão na massa e faz tudo isso acontecer. Agora vem cá, o que nós vamos apresentar? Nós estamos aqui num fórum, né? O sobrenome do Dinapec 2025 é o Fórum Pré-COP. Então, Carlão, nesse ano, coincidindo essa Conferência Mundial das Mudanças Climáticas em Belém, nós tivemos que dar um upgrade na nossa Dinapec. E a primeira coisa foi o seguinte, olha, um dia dedicado à questão da sustentabilidade dos nossos sistemas produtivos. Por isso que nós começamos a Dinapec com esse fórum, que é o primeiro pré-COP 30 né, do Brasil e dedicado especialmente à pecuária de corte. E o nosso tema do fórum, o que é? Pecuária como parte da solução. É o que nós temos que mostrar para a sociedade brasileira e para o mundo inteiro, Carlão. Parabéns pelo evento. Eu acho que assim, é um evento que tem essa função de fazer esse pré-COP. Eu acho que isso é louvável. Eu conversava com o Daniel Vargas agora há pouco. Passou da hora da gente ter a nossa, vamos dizer, ter o documento que diga a que viemos. Né? É isso, Carlão. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande aqui. A primeira, e porque também a gente não está aqui com nenhuma pretensão de perfeição, é discutir os nossos desafios. É lembrar que tem muito para caminhar dentro do agro e dentro da pecuária em diversas áreas, mas isso não desqualifica a gente, em hipótese nenhuma, para falar das nossas virtudes, e que são muitas. Você está, Carlão, no estado, foi o único estado do centro-oeste brasileiro a descarbonizar a sua agropecuária nas últimas décadas. E é o estado brasileiro que mais fez isso ao longo das últimas décadas. E esse resultado passa diretamente pela pecuária de corte. A pecuária de corte sul-mato-grossense, com a redução do tempo de abate, por conta dos incentivos dados para que isso acontecesse e da organização do setor no entorno disso. O aumento do desfrute com a redução do rebanho. Bacana você falar isso porque, vamos dizer assim, acredito que está faltando, inclusive, comunicação disso, né? Porque eu até me considero uma pessoa minimamente bem informada, mas, assim, com esse grau de detalhes, a gente não sabia. Eu mesmo não falava assim, fico impressionado você falar para mim o processo de descarbonização no Estado. Isso pode ser copiado para outros estados brasileiros, né? Isso pode ser copiado para os estados brasileiros. Foi uma informação que veio aí com o Anuário do Clima, né? Publicado agora em janeiro, é uma informação nova, mas que mostra para a gente um caminho, vários estados brasileiros com essa virtude, com essa capacidade, e no Brasil o agro ele é parte da solução. Aqui do meu lado tem o Caboclo do Pantanal. Hoje aqui o governador deu um recado aqui, ele falou que quer ver o Pantanal muito bem representado na COP 30 em Belém. E eu acho que é um recado que ele deu para todo mundo, que você ficou feliz com esse recado do governador, hein, rapaz? O governador tem feito muita coisa pelo Pantanal, Carlão. Né? Ele tem uma política pública voltada para valorizar aquela pecuária pantaneira que é sustentável, né? Então, inclusive, tem um incentivo fiscal para aquelas propriedades certificadas dentro da BPO. Entendi. Da última vez que nós encontramos, eu ainda era o presidente da BPO. Aliás, gente, deixa eu te falar, eu fico entusiasmado aqui, porque eu acho que eu acho que eu nem apresentei o Leonardo Barros. Ele foi presidente, como ele acabou de falar, da associação. A BPO é a Associação Brasileira Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Gente do céu, o programa de hoje estava espetacular, hein? Eu adorei fazer essa cobertura aqui, direto de Campo Grande para vocês. E claro, Domingão do Carlão vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê, certeza absoluta, domingo que vem, aqui mesmo no canal do Boi e em todas as nossas redes sociais. Valeu, gente. Fui!